pessoal, tudo bem? Sou a professora Jaqueline e vamos para mais uma aula do 7º ano. Animados para aprender? Ai, é tão bom aprender coisa nova, rever conceitos, entender que a gente já... Quanta coisa nós já aprendemos esse ano, hein? Né? E, claro, se você está assistindo, vendo, acompanhando as nossas aulas, vendo os slides, vendo as atividades do Classroom, não esqueça de responder e marcar lá que você terminou, concluiu a atividade, porque isso significa nota e, principalmente, frequência. Você não vai dar bobeira e levar falta, né? Agora, se você não pode, não tem acesso, não está conseguindo assistir as aulas e ver e fazer a atividade no Classroom, não tem problema. Vai até a tua escola, veja que dia que ela está entregando as atividades. Leve para casa, faça. E quem tem acesso, gente, não esqueça de tirar dúvida com os seus professores durante os meetings, tá ok? E daí, o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos a soma da medida dos ângulos internos em quadrilátero, que é sempre 360 graus. Então, não importa se é um paralelogramo, se é um retângulo, se é um losango, se é um quadrado. A soma desses 4 ângulos aqui é sempre 360 graus. E o que nós vamos ver hoje? A soma dos ângulos internos de um polígono regular, né? Polígono regular. Bom, polígono vocês já sabem, é qualquer figura, poli quer dizer muitos, gono, ângulos. Então, qualquer figura com muitos ângulos. O menor polígono é o polígono de 3 ângulos, que se chama triângulo, né? Assim que nós o chamamos. Tá? E para relembrar, nós vamos fazer um exercício. Tá? Então, vem aqui comigo. No brinquedo abaixo, qual é a medida do ângulo entre a escada e o escorregador? Então, veja bem, eu quero saber esse ângulo aqui que está destacado em verde aqui, ó. Vocês lembram quanto que mede a soma dos ângulos internos de um triângulo? Ai, professora, eu esqueci. Será? Vou passar uma colinha. É 180 graus. Então, esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, tem que dar 180, tá? E eu quero descobrir esse aqui, ó, o meu desconhecido, ok? Vou dar um tempinho para vocês e já volto com a resposta. Tudo bem?
E aí, conseguiram resolver? Faça, né? Eu passei a colinha. A soma dos 3 ângulos, quanto que é mesmo? Quanto que mede essa soma? 180 graus, muito bem, tá? Vocês, mas eu acho que vocês lembravam disso, né? Então lá. Então agora é só calcular o valor do ângulo desconhecido. É mesmo, olha essa palavrinha aqui, ó, incógnita. Então tudo aquilo que é desconhecido, que vai assumir um valor, né, que nós podemos descobrir quanto vale esse valor desconhecido, a gente pode chamar ela de incógnita. Aqui eu estou usando x, mas eu poderia usar qualquer letra, como já foi explicado em outras aulas, tá bom? Então aqui, ó. Então como é que eu vou fazer? O jeito mais simples é você somar 55 com 30, dá 85 graus. 180 graus, os 3 juntos, menos 85 vai me dar 95. Então, esse brinquedo, que é um escorregador, né? Eu tenho a escada, então a escada com o chão forma um ângulo de 55 graus. Aqui em cima, que é onde termina a escada, eu sento e vou escorregar, mede 95 graus. E aqui embaixo, né, que é o final do escorregador, com o chão, mede 30 graus. E somando esses 3, né, se eu somar 95 com 30, com 55, isso vai me dar como resposta 180 graus. Fácil, né? Vamos ver se vocês são bons mesmo. Mais um desafio para vocês. Márcio desenhou um quadrilátero. E agora? Não é triângulo, é quadrilátero. O que é quadrilátero mesmo? Puxe pela memória. Cujos ângulos internos tinham a mesma medida. Opa! Aqui eu estou dizendo que os 4 ângulos, por isso que é quadrilátero, 4 ângulos, 4 lados. Então, os 4 ângulos desse meu quadrilátero têm a mesma medida. Quer dizer que eles são congruentes. Os 4 têm a mesma medida. Quanto mede esse ângulo? 60 graus. Letra B, 90 graus. Letra C, 45 graus. Ou letra D, 180 graus. E aí, qual que é a resposta correta? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, analisarem, e eu já volto com a resposta.
E daí? Conseguiram fazer? Nossa, esse foi fácil. E vai ter um detalhezinho lá na resposta. Já chego lá, tá bom? Vem aqui comigo. Então lá. Então a minha pergunta é, tem um quadrilátero, já sei que é uma figura de 4 lados, e esses 4 ângulos têm a mesma medida. Então vamos ver lá. A gente já sabe que o quadrilátero é qualquer figura, qualquer polígono que tem 4 ângulos e 4 lados. Precisamos lembrar quanto que é a soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero. Ah, eu sei, professora. É 360 graus. Opa, show de bola, muito bem. Então, se os 4 são iguais, a gente pode só simplesmente dividir. Tá? Por que eu posso dividir? Porque ele está dizendo que os 4 têm a mesma medida. Então, quando eu divido 360 graus em 4 partes exatamente iguais, eu descubro que cada parte, quer dizer, cada ângulo vai medir 90 graus. Essa é a resposta certa. Mas qual que foi o desenho que o Márcio fez? Bom, o Márcio pode ter desenhado 2 tipos de quadrilátero. Ou ele desenhou um retângulo, ó, 90, 90, 90, 90. Ou um quadrado. Eles são diferentes, só que eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Que os 4 ângulos são retos, os 4 ângulos medem 90 graus, tá? Eles têm medidas de lados diferentes, mas a pergunta não era essa, era cujos ângulos internos tinham a mesma medida, o ângulo interno. Então, ou o Márcio desenhou um retângulo, ou o Márcio desenhou um quadrado. Ok? Fácil? Conseguiram? Oh, eu acredito que sim, tá? Então lá, bom, mas o que é um polígono regular? Porque eu falei, até na aula passada eu pedi para vocês pesquisarem. O que é um polígono regular? A gente sabe o que é polígono, mas o que significa essa palavra regular? Vem comigo aqui, vamos observar aqui. Ó. Na figura abaixo, a gente tem um triângulo equilátero. Vocês já estudaram o triângulo equilátero. O que é esse triângulo equilátero? O que você observa em relação aos ângulos e aos lados? Então, olha esse desenho. Observe os lados que formam esse triângulo e seus ângulos internos. O que você está observando aqui? Já conseguiram entender? Vamos lá? Os ângulos internos têm a mesma medida. Todos eles medem 60 graus. E os lados também possuem a mesma medida. Então, se aqui fosse, por exemplo, 10 centímetros, se eu fosse desenhar com um tamanho, pegar a régua lá e medir, 10, 10, 10, tá? Então, isso que significa ser triângulo equilátero. Os 3 ângulos e os 3 lados iguais. E esse ângulo interno mede 60. Por que será que ele mede 60 cada um? Então, vamos ver aqui, ó. Então, o que é um polígono regular? Polígonos regulares apresentam lados e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Pegue o caderninho, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem isso, que é um conceito bem importante. O que é polígono regular? E a gente já volta. E aí? Copiaram? É importante ter o caderno organizado com esses conceitos. Então, polígono regular possui seus lados e seus ângulos congruentes, ou seja,
com a mesma medida. Vamos continuar? Então, ó, exercício. Identifique quais polígonos são regulares. Eu tenho vários polígonos desenhados aqui. Retângulo, quadrado, triângulo. Esse aqui com 7 lados se chama heptágono. Né? Nome difícil de falar, né? Quer dizer 7. E um hexágono. Qual desses são regulares? Quer dizer, qual desses eu olhando assim consigo perceber que os ângulos internos e os lados têm a mesma medida? Vou dar um tempinho para vocês responderem e daqui a pouco nós voltamos com a resposta. E daí? Conseguiram responder? Foi fácil ou foi difícil? Eu acredito que tenha sido fácil. Vem aqui comigo, vamos ver a resposta. Então, lá. Então, a resposta é essa figura aqui é um quadrado. Todos os seus lados têm a mesma medida e os 4 ângulos são retos. Por que esse triângulo aqui não é? Porque ele não é equilátero, esse aqui é um triângulo retângulo, e se você fosse medir, ele é escaleno, os 3 lados têm medidas iguais. Já ia falar besteira. Tem as 3 medidas diferentes, escaleno, tá bom? Esse é um heptágono, dá para ver ó, que esse lado aqui é menor do que esse lado, né? Então eles não são iguais. O retângulo tem os 4 ângulos iguais, mas as medidas, ó, eles são iguais 2 a 2. Essa medida é diferente dessa, então não é regular. E ali é um hexágono, né? Então o hexágono ele tem regular, então todas as suas medidas laterais do lado são iguais e seus ângulos internos também são iguais. Fácil? Então qual que é a resposta? O quadrado e o hexágono regular, esse é o nome dele, tá bom? Então continuando lá. Então o que é o polígono regular? A gente tem o triângulo equilátero,
tá? A soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Cada ângulo interno mede 60. Por quê? Porque se eles são iguais, 180 dividido por 3 dá 60. Então, vai ser 60 mais 60 mais 60 é igual a 180 graus. Importante isso, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem isso lá no seu caderno, para deixar bem organizado, né? O que é um triângulo equilátero? Relembrando isso. E daí? Copiaram? Importante é deixar o caderno organizado. Vamos para o nosso próximo polígono regular, tá bom? Então, aqui, ó, quadrado. Tá? Então, a gente já viu. Então, a soma dos seus ângulos internos é 360 graus, né? Cada ângulo mede 90 graus, nós já vimos isso lá no exercício 2, né? O Márcio desenhou o retângulo ou desenhou o quadrado? Se tivesse escrito um quadrilátero regular, ele só poderia ter desenhado o quadrado. Porque o quadrado tem os 4 ângulos, 90 graus, mas também tem os seus 4 lados com a mesma medida, né? Esse é o conceito de polígono regular. E se eu somar, né, 90, 90, 90 mais 90 mais 90, vai dar 360 graus. Vou dar um tempinho para vocês copiarem isso, que é importante no seu caderno, tá bom? E aí, copiaram? Bom ter organizado. Então, vocês já copiaram o que é polígono regular, o que é um triângulo equilátero e o que é um quadrado, que é o quadrilátero, né, regular, né, vamos dizer assim, tá bom? Então, aqui, agora vamos pensar no pentágono. Então, aqui, o que é um pentágono? Pentágono é um polígono que é formado por 5 lados. Então, eu tenho aqui, ó, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. E ele tem 5 ângulos. Então, ó, os 5 ângulos internos aqui, ó, tá? O
que nós vamos fazer? Olha o que eu vou fazer aqui, eu gostaria que vocês fossem acompanhando comigo. Nós vamos traçar as diagonais a partir de um vértice. Bom, o que é vértice? Vértice é isso aqui, ó, tá? Então, esse é um vértice, o encontro de dois lados. Aqui é um outro vértice, aqui é um outro vértice, aqui é um outro vértice, aqui é outro vértice. Então, eu tenho 5 vértices, né? Então, o que caracteriza o pentágono? A palavra penta, vocês devem saber, né? Um time pentacampeão. O que quer dizer isso? Um time que ganhou 5 vezes. Então, pentágono quer dizer isso, penta, 5. Né? Vocês sabem que o nome dos polígonos vem do prefixo em grego, que significa quantidade de lados que esse polígono possui. Né? Então, vamos traçar a diagonal. Então, escolhi esse aqui, tracei a primeira diagonal. Então, diagonal, eles partem de um vértice ao vértice oposto. Eu não vou unir aqui, porque se eu unir aqui, eu não tenho diagonal, eu tenho lado. Tá bom? Vou traçar outra diagonal. Pronto. O que aconteceu aqui? Quando eu tracei essas diagonais, eu obtive 3 triângulos. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um triângulo, aqui tem um outro triângulo, aqui tem um terceiro triângulo. Tá? Então, eu tenho 3 triângulos. Bom, e quanto que mede um triângulo? Eles não são triângulos equiláteros, mas não importa a forma do triângulo, sempre as suas medidas dos ângulos internos, a soma, é 180. Então, quando eu tracei de um vértice as diagonais, eu obtive 3 triângulos. Então, quanto que mede a soma de um pentágono? 3 triângulos vezes 180 graus é igual a 540. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem isso aqui. Então, vocês vão ter no caderno o que é polígono regular, o que é triângulo, equilátero, o que é quadrado e o que é pentágono regular. Tá bom? Já voltamos. E aí, copiaram? Bem organizadinho no caderno. Então, a gente traçou a partir de um vértice, as diagonais, obtivemos 3 triângulos. Como a gente sabe que um triângulo é 180, então é só fazer 3 vezes 180. Isso me dá 540 graus. Pensando nisso e no que você anotou no caderno, vem aqui comigo, nós temos mais um exercício para vocês fazerem. Veja aqui, ó. Determine a medida do ângulo interno de um pentágono regular. O que é o pentágono regular? Os 5 ângulos internos têm a mesma medida. Os seus 5 lados têm a mesma medida. A gente diz que eles são congruentes, tá bom? A gente acabou, se vocês anotaram, você sabe que a soma desses 5 ângulos deu 540 graus. E quanto que mede um ângulo? Né? Quanto que mede esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, ou esse, ou esse? Sabendo que ele é regular, vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta com a resposta.
E aí, conseguiram? Foi fácil, né? 540 graus é os 5 ângulos. Como ele é regular, cada um dos 5 ângulos tem a mesma medida. Então, eu estou dividindo, repartindo em partes iguais, né? Então, como é que vocês fizeram essa conta? Vem aqui comigo. Então, aqui, ó, a soma é 540, né? Opa! Perdão. Então, como é que eu vou fazer para descobrir? Os 5 ângulos internos possuem a mesma medida, né? Possuem a mesma medida. Então, 5. Então, aqui quanto que eu vou fazer? 540 dividido por 5. Como é que eu faço essa conta? Você só tem que tomar um cuidado com aqui, ó. Tá vendo que eu pus em vermelho aqui, esse zero? Vem aqui comigo no quadro, eu vou fazer essa conta com vocês para a gente dar uma relembrada. Por que apareceu esse zero lá no meu quociente? Tá bom? Então, vem aqui, ó. Então, eu sei que a soma é 540 graus. Como é um pentágono, é regular, eu posso dividir por 5. 5 centenas dividido por 5 cabe uma vez. Tudo bem? Então, aqui vai dar 0. Vou abaixar agora na casa das dezenas. Quando eu abaixo o meu 4, eu tenho 4 dezenas. E eu estou dividindo em 5, então não cabe uma dezena inteira. Então, eu vou ter que... Não cabe, não dá. Então, 4 dezenas dividido por 5 não dá para fazer. Por isso que a gente coloca o 0. Tá? Então, 0 dezena, porque eu não tenho nenhuma dezena inteira ali. Porque eu tenho 4 dezenas dividido por 5. Então, mas agora, se eu baixar o 0 da unidade, eu tenho 40 unidades. 40 unidades cabe 8 vezes no 5, tá? Então, 8 vezes 5, 40, isso me sobra 0. Então, a medida de um ângulo do meu pentágono é 108 graus. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Então, continuando ali o nosso cálculo. Então, cada ângulo interno mede 108 graus. Tudo bem? E para encerrar, um último exercício aqui para vocês. Esse aqui é lá da Prova Paraná, tá bom? Então, ó, o desenho abaixo faz parte de um mosaico. O que é mosaico? É quando você monta várias formas geométricas para cobrir uma superfície. E aí, muitas vezes, esse mosaico ele forma desenhos, tá? E ele é formado por um pentágono regular, que nós já vimos, e 2 quadrados, com lados de mesma medida. Então, quer dizer, né, o quadrado, né? Então, aqui é um quadrado, aqui é o meu pentágono. Qual a medida do ângulo X, esse ângulo aqui, ó? Letra A, 72 graus. Letra B, 90. Letra C, 108. Ou letra D, 288 graus. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a resposta.
aí, conseguiram resolver? Olha quantos conceitos nós temos aí. A gente tem que lembrar quanto que mede o ângulo interno do quadrado. Nós temos que fixar aquilo que a gente acabou de fazer, o exercício, que é quanto mede o ângulo interno do pentágono, né, que é 108 graus. E nós temos que calcular o x, só que o x não está nem dentro do quadrado e nem interno ao pentágono. Ele está na parte de fora desse pedacinho do nosso mosaico. Então, vamos ver como é que vocês resolveram? Eu vou fazer de um jeito, pode ser que não seja exatamente a mesma forma que você fez, mas vamos acompanhar aqui o raciocínio, tá bom? Então, aqui, ó. Quanto mede a medida do ângulo interno do pentágono? Né, essa é uma coisa que eu tinha que pensar quando eu estava preenchendo isso aqui. Quanto que mede cada ângulo interno do quadrado? Então, outro conceito, como eu comentei com vocês. E o x está aqui. Está vendo que eu fiz essa circunferência em vermelho aqui? Ó, é uma dica. É que quando você encaixa o mosaico, você vai encaixando as peças, o encontro dos vértices dessas peças que formam, elas sempre formam um ângulo de uma volta, tá? Ó, por isso que eu já coloquei aqui a circunferência, ou o ângulo da circunferência, né? A circunferência de uma volta, né? Então, a gente sabe que o ângulo do quadrado é de 90 graus. Nós já vimos isso em aulas anteriores e vimos hoje também, né? Ele é um quadrilátero regular, né? Acabamos de ver que cada ângulo interno do pentágono mede 108 graus. Como eu tenho 2, né? Então, eu só vou achar o x. Então, olha e veja aqui como é que eu fiz. 90 graus, 108. Isso aqui tudo é uma volta completa. E quanto que mede essa volta completa? Ela mede 360 graus. Meia volta, 180. Uma volta inteira, 360 graus. Então, se eu somar 90, mais 108, eu vou obter 288 graus, tá? Tudo bem? Ó, 90 mais 90 é 180. Com 108, 288 graus. Diminuindo de 360, porque x é exatamente aquilo que falta para completar a volta, né? Ó, o que falta aqui. Então, subtraindo, me dá 72 graus. Tudo bem? Então, ó, qual que é a resposta? Letra A, alternativa A, 72 graus. Então, ó, esse x, ó, é exatamente aquele pedacinho dessa volta completa. Então, aqui eu diminui 360. Por quê? Porque é uma volta completa. Daí, quando encaixa as peças, ele dá uma volta certinho. Aqui, se eu fizer um mosaico isso aqui, provavelmente eu vou ter que encaixar um outro tipo de peça, porque fica um buraquinho aqui, tá bom? Então, lá, ó. Então, hoje, o que nós vimos na aula de hoje? Então, hoje nós vimos o que é um polígono regular. Nós vimos a soma do triângulo equilátero, que nós já sabíamos, mas a gente só especificou o equilátero, porque ele é regular. O quadrado, que é o nosso quadrilátero regular, e o pentágono regular, né, que foi a novidade que nós aprendemos a calcular hoje, né? E o que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a soma dos ângulos internos de um polígono regular. A gente vai estudar outros polígonos, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Se cuidem, tá? E continuem organizando o caderno, façam suas atividades no Classroom ou busquem na escola suas atividades. Até breve.